Numa altura em que o alargamento estratégico da União Europeia a leste ganha cada vez mais força, uma nova sondagem revela que 56% dos cidadãos aprova a adesão de novos membros ao bloco. De acordo com um estudo do Eurobarómetro, os Estados-membros mais favoráveis são a Suécia, a Dinamarca e a Lituânia. O estudo revela ainda que dos inquiridos são os jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos os que se mostram mais favoráveis ao alargamento da União Europeia. Uma conclusão que não surpreende a especialista em assuntos europeus, Corina Stratulat. The support comes to a large extent from young people and educated people. And that is not very surprising. It's the usual suspects who would be understanding and supportive of such endeavors. So now the question is, how do we get to convince and get on board also the young, non-educated electorates? 37% dos inquiridos consideram que o alargamento pode reforçar a influência da União Europeia no mundo. Outros 37% pensam também que vai reforçar a economia europeia, enquanto 30% consideram que o processo pode conduzir a uma maior solidariedade na União. Mas o apoio global ao alargamento não é suficiente. É necessário empenho político para fazer avançar o processo. Este será o tema central da cimeira da Euronews sobre a adesão de novos membros à União Europeia a 4 de novembro, em Bruxelas, onde os chefes de Estado dos países candidatos vão debater várias questões com os líderes europeus. It would be nice if politicians now would ride on that wave of public support in order to be more ambitious and to actually act with regards to welcoming new members in the European Union and doing the necessary preparatory work to be able to accommodate more countries around the decision-making table. Há também muitos inquiridos a manifestar preocupações. 40% dos cidadãos afirmam que o alargamento pode representar um risco de imigração descontrolada, 39% apontam um potencial aumento da corrupção e da criminalidade e 37% preocupam-se com os custos para os contribuintes. Hungarian Prime Minister Viktor Orban was received in a private meeting on Monday morning by Pope Leo XIV here in Rome before meeting Italy's Prime Minister Giorgia Meloni later on in the afternoon. The last time Orban was in Rome was last December, so almost 1 year ago. And the visit comes ahead of Hungary's next general elections, which are due to take place in April and which are said to be quite crucial for Viktor Orban himself. Now, we understand that the war in Ukraine took center stage in the talks, as he did with Pope Francis. Viktor Orban wanted to highlight to both the Pontiff and Italy's Prime Minister Giorgia Meloni that Hungary is calling for an end to the war in Ukraine. And let's remind ourselves that Viktor Orban is the leader of perhaps the only one, if not one of the few EU countries that has maintained strong ties with Moscow. And we also understand, that's according to reports in the Italian media, that sanctions against Russia very likely were part of the discussions, with Orban opposing the measures and Meloni finding herself in a position to mediate between Orban and the rest of EU leaders. Orban told Italian newspaper La Repubblica that the economy of the EU was another topic on the agenda of today's talks. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome. Numa altura em que se arrasta o shutdown do governo norte-americano, o Departamento de Agricultura anunciou que a ajuda alimentar federal não será paga a 1 de novembro, o que aumenta os riscos para as famílias de todo o país. O aviso surge depois da administração Trump ter indicado que não iria recorrer a cerca de 5 mil milhões de dólares de fundos de contingência para manter os benefícios do programa de ajuda alimentar SNAP até novembro. Atualmente, 1 em cada 8 norte-americanos utiliza o SNAP para comprar mantimentos. A perspectiva de que as famílias não recebam ajuda alimentar tem preocupado profundamente os estados dirigidos tanto por democratas como por republicanos. What we know about food insecurity in this country is that volunteer food pantries like ours and others cannot meet the need. SNAP is an essential piece of meeting the food need in the United States. And SNAP is being cut. It's very tragic. And so we are concerned about sustainability.
Milhares de pessoas continuam sem vencimento devido à paralisação administrativa do governo dos Estados Unidos, a segunda mais longa de que há registro. O shutdown teve início a 1 de outubro, depois de os legisladores norte-americanos não terem chegado a acordo sobre a aprovação do orçamento do ano fiscal. A administração Trump culpa os democratas, que dizem não concordar em reabrir o governo enquanto os republicanos não negociarem a prorrogação dos subsídios do Affordable Care Act, Obamacare, que deverão expirar em dezembro. Donald Trump chegou ao Japão, o segundo país de uma visita de uma semana pela Ásia, repleta de diplomacia e reuniões de alto nível. Em Tóquio, foi recebido no Palácio Imperial, onde participou numa visita de cortesia ao imperador japonês Naruhito. É esperado que o presidente dos Estados Unidos se encontre com a nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, que assumiu o cargo há menos de uma semana. Trump entrou em conflito com o antigo líder do Japão por causa daquilo que chamou relação comercial injusta de Tóquio com Washington. Já a nova primeira-ministra espera virar uma página nas relações entre Estados Unidos e Japão, reforçando a amizade entre os dois países. I look forward to meeting the new Prime Minister. I hear phenomenal things. She was a great ally and friend of Shinzo Abe, who was my friend, the former Prime Minister, and he was great. He was one of my best. He was one of the best, and the group he was one of the best, really best. And I know they were very close, and I think philosophically they were close, which is good. It's going to be very good. That really helps Japan and the United States. I think she's going to be great. A primeira-ministra japonesa ofereceu-se até para comprar uma frota de pick-ups Ford F-150 dos Estados Unidos para uso oficial, apesar da impraticabilidade da medida dadas as ruas estreitas do Japão. A primeira paragem do presidente norte-americano foi a Malásia, onde intermediou um acordo de cessar-fogo entre a Tailândia e o Camboja, encerrando uma disputa de fronteira que durava há meses. Trump irá visitar ainda a Coreia do Sul para se encontrar com o presidente do país, numa viagem que também deverá incluir conversações de alto nível com o homólogo chinês Xi Jinping. Estados Unidos e China estão perto de um acordo comercial. A informação foi avançada por funcionários de ambos os países. Um avanço que aconteceu durante conversações à margem da cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático em Kuala Lumpur, na Malásia. No evento esteve Donald Trump, que se encontra num périplo pela Ásia. Espera-se que o presidente norte-americano e o líder chinês Xi Jinping finalizem o acordo na reunião de alto nível na quinta-feira na Coreia do Sul. As tensões entre a China e Estados Unidos têm aumentado desde abril. Este mês, Pequim impôs novas restrições às exportações de metais das chamadas terras raras. Em resposta, Trump ameaçou aplicar mais tarifas às exportações chinesas para solo norte-americano. No entanto, o líder da Casa Branca afirmou que há vontade dos dois lados para chegar a um entendimento. A Presidente da Comissão Europeia diz que Bruxelas está a trabalhar numa estratégia para pôr fim à dependência da China em matérias-primas críticas. É a resposta do Bloco Europeu a Pequim, que este mês anunciou mais restrições nas exportações de metais das chamadas terras raras. If you consider that over 90%, 90, of our consumption of rare earth magnets come from imports from China, you see the risks here for Europe and its most strategic industrial sectors. O objetivo é garantir o acesso a fontes alternativas de minerais fundamentais para a indústria automóvel, da defesa, da tecnologia verde e para os setores digitais. Com este plano, a União Europeia vai procurar a cooperação com países como a Ucrânia, a Austrália, Canadá, Cazaquistão, Uzbequistão, Chile e territórios como a Groenlândia. O governo lituano anunciou que vai começar a destruir balões de contrabando de cigarros vindos da Bielorrússia. A passagem dos balões na fronteira provocou cancelamentos, desvios e atrasos em várias ligações aéreas. O maior aeroporto do país, Vilnius, foi fechado pela quarta vez em menos de um mês. Cerca de 16.500 passageiros foram afetados. Na noite do último domingo, a Lituânia decidiu encerrar a fronteira durante 24 horas. As restrições serão agora prolongadas até quarta-feira. Trečiadienį bus vyriausybės posėdis, tai jau dabar pasiruošę esame sprendimą neribotai uždaryti sieną su Baltarusija ir su tik tam tikrom išimtim. Tai reiškia, kad
diplomatinis paštas galės judėti, taip pat mūsų ir ES piliečiai galės iš Baltarusijos patekti pas mus. A Comissão Europeia diz que está atenta aos desenvolvimentos na Bielorrússia. In this case, as in all of the previous cases of drones, for example, there have been several across the EU and EU airports. We are in close contact with the national authorities in this case, as well as EASA. A primeira-ministra da Lituânia classifica as incursões de balões como ataques híbridos e admite a possibilidade de o país invocar o artigo 4º da NATO. O jardim do Palácio Real de Godeleur, residência de verão favorita da Rainha Elizabeth, mais conhecida por Sissi, inaugurou a sua exposição de luzes e promete levar os visitantes numa magnífica viagem no tempo. Este ano são mais de 130 esculturas de luz LED que cobrem 32 mil metros quadrados. Foram instaladas 370 mil lâmpadas e 12 quilómetros de grinaldas de iluminação. Neste mundo encantado da Sissi, os visitantes poderão ver a história da rainha através de uma narrativa contada pelos padrões de LED, onde pode conhecer as suas flores preferidas, animais selvagens e aves canoras, acompanhadas por instrumentos musicais, um coro e uma caixa de música. Uma das atrações especiais do jardim é também a roda gigante de 30 metros de altura com vista panorâmica. O jardim foi inaugurado no dia 24 de outubro e estará aberto ao público até ao dia 1 de fevereiro de 2026. Parte da receita das visitas será utilizada para substituir as árvores que têm morrido ao longo dos anos.